Oi pessoal, tudo bem aí? Então mais uma semana aqui que a gente está à distância, né? Essa semana aqui a gente vai trabalhar as aulas 15 e 16, as duas últimas da apostila Drummond 2, né? Pessoal da tarde aí. O tema é pirâmides. Eu dividi os vídeos em cinco partes. A primeira parte eu vou apresentar os conceitos, as ideias, os elementos da pirâmide, né? Continuando aí o estudo da geometria do espaço, dos sólidos geométricos, né? E aí as outras quatro partes aí são as resoluções de cada um dos quatro exercícios aí da apostila, com aquela orientação, né? Tenta resolver primeiro sozinho aí e depois assista ao vídeo. Beleza? Vamos lá então? Vamos conceituar aqui, né? O que era uma pirâmide, então conceito formal matemático, deixa eu pôr aqui o apontador, olha só, né? Pirâmide é todo sólido geométrico que tem uma superfície plana poligonal denominada base e um único vértice fora do plano da base. Então tem os vértices da base e um fora do plano da base. De tal forma que as outras superfícies também são planas e triangulares, denominadas superfícies laterais. Bom, como assim, né? Para quem fica tentando ler, imaginar, tal, né? Ou encaixar com o que você já sabe, porque pirâmide é um sólido bem conhecido aí por causa dos egípcios, né? As pirâmides que tem lá, ou das civilizações aqui da América, né? Os maias, incas aí e tal, enfim. E fica tentando encaixar, né? Imaginar essa definição no que você já sabe ou partir direto da definição é difícil, né? Então vamos encaixar agora um exemplo que fica mais fácil aí da gente entender, né? Lembrando que sempre é legal a gente ter uma noção da parte conceitual, né? Mas vamos para a parte prática aí. Então olha só, desenhei aqui um polígono contido nesse plano, né? No caso aqui um pentágono ABCD, né? Esse polígono, esse pentágono é a base da pirâmide. E a base, como disse aqui a próprio conceito, a própria definição, é uma superfície plana poligonal. Então não necessariamente precisa ser pentagonal, né? O polígono da base pode ser um hexágono, pode ser um triângulo, pode ser um quadrilátero, enfim, né? Então essa aqui é a base e aí o que a gente faz, né? Tem um único vértice fora do plano da base. Então olha só, imagina que eu pego um pontinho aqui, ó, que seria o vértice fora do plano da base, e a gente junta tudo. É o que eu vou fazer agora, olha só, então. Tá aqui o vértice fora do plano da base, junta tudo, né? Digamos assim, de maneira informal, né? E aí a gente tem esse sólido geométrico. E aí dá para perceber aqui, portanto, que as superfícies laterais são planas e triangulares, né? Como está aqui no conceito, ó. Se eu pego essa superfície ABV aqui, ó, ou esse triângulo ABV é uma das faces laterais. Outra é o BCV, ó, tá vendo? Né? Então todas as outras superfícies laterais são triangulares. Então, nessa figura aqui, né, nessa pirâmide pentagonal, a gente tem um total de cinco vértices da base, mais o vértice aqui, né, que está fora do plano da base, que a gente diz que é o vértice. Né? Os outros também são vértices, mas quando no exercício fala o vértice da pirâmide, né, ele está se referindo a esse aqui. Então, tem seis vértices e seis faces também. Vocês concordam, né? Ó, tem as cinco faces laterais triangulares mais a base, que seria a sexta face. Vocês concordam? Bom, e aí o que a gente vai fazer com essa pirâmide aqui, né? A gente viu lá no prisma, né, no nosso último encontro aí, que no caso do prisma a gente definiu o volume. O volume do prisma era dado pelo tamanho da base e pela altura do prisma. A diferença é que no prisma tinha duas bases, né? Aqui só tem uma base. Então, enfim, a gente tem que pensar aí na altura, né? Para a gente calcular o volume, né? Tem a ver também com essa altura. Então, olha só, quem que é a altura da pirâmide? É a distância do vértice até o plano da base. Tá aí. Quando a gente fala em distância, a gente está falando na perpendicular ou na projeção ortogonal do vértice, ó, né? Vai ser um ponto aqui, né?
E aí, olha só, né? Vai ser o ponto V' e o segmento V' V é a altura. Lembrando que projeção ortogonal é quando a gente traça essa perpendicular. E tendo, portanto, o valor da área da base e o valor dessa altura, demonstra-se que, não vou fazer dedução formal, mas dá para demonstrar aí, dá para usar, né, o raciocínio lógico dedutivo para concluir que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Comparando com a do prisma. A do prisma a gente esquecia essa parte aqui, né? Ó, deixa eu mudar a canetinha aqui, ó. Na do prisma a gente eliminava essa parte aqui, ó, né? Como se isso aqui não existisse. Aí o volume era a área da base vezes a altura. Só que o prisma tinha outra base aqui, então, né, digamos assim, o prisma é mais volumoso. Quando a gente pensa aí na pirâmide, né, deixa eu apagar essa caquinha que eu fiz aqui, né, opa, fiz outra caquinha, opa, deixa eu apagar aqui, aê, apaguei aqui, opa, deixa eu voltar, apaguei aqui. Bom, mas quando a gente pensa, portanto, né, no prisma, então no prisma o volume é maior. Então o volume da pirâmide é 1/3, né, digamos assim, do volume do prisma de mesma base, de mesma altura, porque tem esse biquinho aí, beleza? Bom, então agora aqui, né, eu já conceituei o sólido, mostrei o volume e tal. Às vezes tem gente que tem um pouquinho de dificuldade, de não conseguir entender direito essa altura e tal, né? Não, enfim, né? Vamos dar uma viajada aí, né? Vamos olhar esse sólido aí, né? Vamos dar uma volta nele, conhecer direitinho, conhecer o sólido. Para isso montei aqui uma animaçãozinha, ó, tá vendo? Exatamente aquela pirâmide. Vou dar o play aqui, ó. Olha só, dando uma voltinha, tá vendo? Olha lá a altura, né? Dá para olhar por baixo aí, ó, né? A pirâmide. E demos uma voltinha nele olhando um pouquinho mais de cima. Então, essa é uma pirâmide de base pentagonal, simplesmente pirâmide pentagonal. Tá aí. Bacana, né? Essa viagenzinha aí. Bom, e aí o que acontece? Se a base for um polígono regular e a projeção ortogonal, né? Ó, tá aqui, ó, projeção ortogonal da altura é o centro da base. Então, o que eu estou fazendo agora? Vamos pensar num tipo especial de pirâmide, né? Vamos pensar aqui que essa base aqui, ó, ao invés de ser um polígono qualquer, um polígono regular, ou seja, um polígono que tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos com a mesma medida. É equilátero e equiângulo. E se a projeção ortogonal da altura é o centro da base, ou seja, se esse ponto V' cair bem no centro do polígono regular, então a pirâmide vai ser chamada de pirâmide regular. Olha só, montei já a figura aqui para vocês, ó. Desenhei aqui, ó, tá vendo? Uma pirâmide cuja base é um hexágono ABCDF regular, tá? E cuja projeção ortogonal do vértice aqui, ou seja, quando a gente traça a altura cai exatamente no centro desse hexágono aqui. Então, quando acontece isso, a pirâmide é dita pirâmide regular, né? Desenhei aí, então, uma pirâmide hexagonal regular. Bom, notem que eu coloquei mais algumas coisinhas aí, né? O que são essas coisinhas? Primeiro, esse Pzinho aqui, né? Que é o tamanho desse segmento do vértice V até o ponto médio M da aresta da base. Né? Então, peguei o vértice, liguei ao ponto médio, formou aqui um ângulo reto, né? Com o segmento BC. Esse segmento aqui, a gente diz que é um apótema da pirâmide. E reforçando, só tem sentido a gente falar em apótema de pirâmide regular, hein? Para esse tipo de pirâmide aqui, beleza? Bom, e lembrando também aqui, né, um conceito que vocês já sabiam lá da geometria plana, que a gente já treinou, quando a gente liga o centro de um polígono regular ao ponto médio do seu lado, a gente traçou o apótema do polígono, portanto é o apótema da base. Tá aí, então Azinho é o apótema da base. Beleza? Então, cuidado para não confundir. Aqui é o apótema da pirâmide e apótema da base. E isso só em pirâmides regulares. E H é a altura.
Lembrando que existe uma relação entre esses valores, né? Basta perceber que aparece aqui dentro um triângulo retângulo. Então, a relação é de que h quadrado mais azinho quadrado é igual a pzinho quadrado. Pitágoras, né? A gente chama isso de relação fundamental da pirâmide. Mas vocês viram, eu nem coloquei aqui porque não há necessidade da memorização. Né? É só se você tiver visão espacial, enxergar, sabe os conceitos, né? Por isso que a gente reforça tanto nos conceitos. Sabe o que é a apótema da base, a apótema da pirâmide, a altura e tal, e consegue ter a visão espacial, você chega à conclusão aí. E para finalizar, vamos dar uma viajada aqui, né? Vamos ver esse sólido aqui. Olha só a animaçãozinha aqui, ó. Desenhei aqui exatamente aquela pirâmide regular. E aí, né? Opa, deixa eu mudar o cursor aqui, senão não consigo executar a animação. Aqui, pronto, né? Então, vou dar um play aqui, ó. Olha só, né? Então a gente consegue ter a visão aí, ó, né? Tridimensional olhando de cima. Olha o hexágono regular, que bacana, né? A altura. Então aí os elementos. Se você quiser, né? Volta o seu vídeo aí na sua casa, assista de novo aí. Enfim, aparece esse treco estranho aqui, que é do aplicativo que eu uso, né? O GeoGebra aí. Quem quiser depois mexer em alguns vídeos, né? Vídeos anteriores, aí eu já usei para vocês, mostrei para vocês a utilização. Mas enfim, então essa é a pirâmide regular, tá? Que é o que aparece em muitos exercícios, tá? É bom saber disso. E mais uma vez falando aqui, ó, não precisa ser sempre pirâmide hexagonal regular. A pirâmide regular pode ser de base quadrada, de base triangular, base pentagonal, né? Peguei só um exemplo aqui para vocês. Beleza? Então, sabendo desses conceitos, pensem aí nos 4 exercícios da apostila. Você pode usar a estratégia que você quiser. Tentar fazer os 4 de uma vez e aí assistir aos vídeos parte 2, 3 e 4. Ou fazendo aos pouquinhos, né? Tenta fazer como se a gente estivesse na aula presencial, né? A gente faz assim na aula presencial. Tenta fazer o primeiro, aí assiste o vídeo. Depois o segundo, né? Enfim, do jeito que você achar melhor aí. Beleza? Então, até daqui a pouco, pessoal.